O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus hoje é um soco no estômago da religiosidade vazia. Ela não vem para massagear o ego de ninguém, vem para nos colocar diante da verdade. Deus não quer aparências, Deus quer obediência. Ele não quer ritos vazios, Deus quer um coração convertido. Veja bem, na primeira leitura, o profeta Samuel olha nos olhos do rei Saul e faz uma pergunta que ecoa até hoje dentro da igreja, dentro das pastorais, dentro de cada um de nós. Por acaso o Senhor se compraz em holocaustos e sacrifícios, tanto quanto na obediência à sua palavra? E a resposta é direta, dura, sem rodeios. Obedecer é melhor do que sacrificar. Saul ofereceu sacrifícios, mas desobedeceu a Deus. Fez o que achava melhor, não o que Deus mandou. Quantas vezes nós fazemos o mesmo? Muitas vezes. Rezamos, cantamos, servimos, mas escolhemos não obedecer. Queremos adaptar o Evangelho à nossa conveniência. Queremos um Deus que nos abençoe, mas não que nos confronte. O Salmo reforça essa verdade. Deus diz claramente que não precisa de nossos ritos vazios. Ele não é enganado por discursos religiosos. O problema não é o sacrifício, meus irmãos. O problema é o coração que sacrifica sem se converter, sem estar contrito com Deus, sem sentir a presença de Deus na verdade. Então chegamos ao Evangelho e Jesus é questionado sobre o jejum. Perguntam por que os discípulos de João jejuam e os fariseus jejuam, mas os discípulos de Jesus não. Os discípulos de Jesus não jejuam. A pergunta é religiosa, viu? Mas o problema é espiritual.
eles estão presos à forma e não percebem o tempo de Deus. Os fariseus estão assim. E quantas vezes nós também estamos dessa forma, presos à forma, e não percebemos o tempo de Deus. Jesus responde com uma imagem forte. Vejam, ninguém coloca remendo novo em roupa velha, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Aqui está o centro da homilia, meus filhos, minhas filhas. O reino de Deus não cabe em corações endurecidos, não cabe em mentalidades fechadas. O reino de Deus não cabe em quem quer, eu posso dizer, não cabe em quem quer Jesus, mas do seu próprio jeito. Muitos querem converter Jesus ao seu bel prazer. Muitos querem o vinho novo do Evangelho, mas insistem em permanecer em odres velhos, velhos nos hábitos, velhas desculpas, velhos pecados, velhas justificativas, e o resultado é sempre o mesmo. O odre se rompe e o vinho se perde. Pensa nisso, meu irmão, minha irmã. Pensa nisso. É muito importante. Jesus não veio reformar aparências religiosas. Ele veio fazer tudo novo, tudo novo. E isso dói, porque exige mudança. E as pessoas não querem mudar. Muitas pessoas não querem mudar. Exige deixar de ser um Saul da vida, que faz sacrifícios, mas não obedece ao Senhor. Exige deixar de ser fariseus. Jesus quer uma exigência: deixar de ser fariseu, que cumpre regras, mas não se abre à graça de Deus. Essa palavra hoje, meu filho, minha filha, nos coloca uma pergunta inevitável. Eu estou oferecendo sacrifício a Deus ou estou obedecendo a Deus? Estou vivendo uma fé de costumes ou uma fé de conversão? Sou vinho novo em odre novo ou apenas um verniz religioso sobre um coração velho? No final, observem, a palavra é clara. A palavra é clara, muito clara. Então, quem oferece um sacrifício de louvor, esse me glorifica. E a quem anda nos maus caminhos, mostrarei a salvação. Salmo belíssimo. Não é quem fala bonito, não é quem aparece mais, não é quem se acha justo, é quem anda nos caminhos do Senhor. Que hoje, nesta segunda-feira, eu, Diácono Cadu, te digo, Deus nos dê a graça de rasgar os odres velhos da hipocrisia, do comodismo e da desobediência, para que o vinho novo do Evangelho não se perca em nós. Porque obedecer a Deus continua sendo ontem, hoje e sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Inclina a cabeça agora, meu filho, minha filha, para receber a bênção. Que o Senhor possa te dar todo o conforto espiritual. Que tu possas galgar todas as alegrias da vida que Deus já preparou para você. Confie em Deus, que você é um vinho novo. Você é uma roupa nova. O Senhor te abençoe
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Eu sou o diácono Cadu. E saiba, eu rezo por você.